Bom, pessoal, professor Alexandre que fala. Vamos dar continuidade à aula anterior. Na aula anterior a gente viu um pouco sobre ligação iônica, né, alguns conceitos, né, o que caracteriza a ligação iônica, que é o metal, uma ligação de um metal com um metal, ou hidrogênio com um metal. Vimos que a ligação covalente é um metal com um metal, o hidrogênio mais um metal, né, também que se caracteriza como uma ligação covalente, hidrogênio com hidrogênio. Já a ligação metálica é apenas metal com metal. Importante frisar aqui na tabela periódica, né, apesar de pertencente da família 1A, o hidrogênio ele não é considerado um metal, ele é um ametal. Então por isso que a gente faz as ressalvas na ligação covalente e na ligação iônica, que além da ligação iônica ser um metal com ametal, pode ser hidrogênio com ametal, e na ligação covalente, além de ametal com ametal, pode ser hidrogênio com ametal ou hidrogênio com hidrogênio. Bom, agora vamos entrar aqui, entender um pouco mais sobre camada de valência dos metais. Então, os metais eles possuem de 1 a 3 elétrons na sua última camada. E aqui eu coloquei 3 exemplos do sódio, do cálcio e do alumínio. O sódio ele tem 11 elétrons. Ao se fazer a distribuição eletrônica, vimos que ele terá 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada M, L, e 1 elétron na camada M, sendo M a última camada. Então, entendemos que o sódio ele tem 1 elétron na sua última camada, pertencente da família 1A. O cálcio ele tem 20 elétrons. A se fazer a distribuição eletrônica, identificamos que na camada N, que é a sua última camada, ele terá 2 elétrons. O alumínio terá 3 elétrons na sua última camada, sendo essa a camada M. Então, uma das principais características dos metais, né, quando a gente fala de ligações químicas, é que em uma ligação é importante entender que haverá transferência de elétrons. E os metais, ele tem a facilidade em ceder, ou pode-se considerar perder, né, a mesma coisa, sinônimos, esses elétrons da última camada para se estabilizar e ficar com a configuração de um gás nobre. Ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Né? Assim, estando de acordo com a regra do octeto. Então, uma das características interessantes do metal é essa capacidade de perder elétrons. Então, quando se faz uma ligação, é importante a gente identificar as características, né, desse elemento. Então, o fato de ele querer perder elétrons, né, às vezes a gente vê essa questão de se estabilizar, a gente sempre acaba intuitivamente pensando que para se estabilizar a gente precisa ganhar elétrons, mas não necessariamente. Para se estabilizar é importante que o elemento tenha 8 elétrons na camada de valência. Vamos nos atentar aqui ao seguinte ponto. Observe o Na. O Na, na última camada, ele tem 1 elétron. O que seria mais fácil? Ele perder 1 elétron, porque se ele perder 1 elétron, a camada M vai sumir e ficará com 8 elétrons, né, na camada L, que agora passaria a ser a última camada. Com 8 elétrons estaria estável. Ou seria mais fácil ganhar mais 7 elétrons. Ou seja, ganhar mais 7. Ora, é muito mais fácil, é muito mais comum, vamos dizer assim, você tem uma facilidade maior em perder um elétron do que ganhar 7. Então é sempre importante, quando entendermos a questão da ligação, quando identificarmos um determinado elemento, a gente entender, sempre partindo dessa lógica. O objetivo é ter 8 elétrons na última camada. Ora, se o elemento ele tem 1 elétron na última camada, é muito mais fácil
ele perder esse 1 do que ele ganhar mais 7. E aí a gente entra no cálcio também, que ele tem 2 elétrons na última camada. E aí segue a mesma lógica. É muito mais fácil perder 2 do que ganhar 6. Porque se ele perder 2, ele vai ficar com a última camada com 8 elétrons. Assim também para o alumínio, que ele tem 3 elétrons. É mais fácil perder 3 do que ganhar 5. Então, essa é uma característica extremamente importante dos metais. Ou seja, a tendência de ceder, de perder elétrons para se estabilizar. Vamos agora estudar um pouco mais sobre a camada de valência dos ametais. Bom, os ametais ele possuem de 4 a 7 elétrons na última camada eletrônica. Coloquei aqui 3 exemplos, o cloro, o oxigênio e o fósforo. O cloro ele tem 17 elétrons, sendo 7 elétrons na sua última camada, ou seja, pertencente da família 7A. E aí temos o oxigênio com 6 elétrons na última camada e o fósforo com 5 elétrons na última camada. Ora, vamos pegar a mesma lógica que identificamos quando relacionamos a camada de valência dos metais. Vamos lá. De acordo com a regra do octeto, os elementos precisam ter 8 elétrons na sua camada de valência para estar de acordo com a regra do octeto, que é a questão de se buscar 8 elétrons para se estabilizar. Ora, se o cloro, vamos lá, se o cloro ele tem 7 elétrons na última camada, o que seria mais fácil? O cloro ganhar mais um elétron e ficar com 8 ou perder 7 elétrons? Ou seja, é muito mais fácil agora o cloro ganhar um elétron e ficar com 8 do que perder os 7. Então, a mesma coisa com o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada. É muito mais fácil ganhar 2 do que perder 6. E essa mesma análise a gente pode fazer para o fósforo, que tem 5 elétrons na última camada. É muito mais fácil ganhar 3 do que perder 5. Então, uma das características importantíssimas dos ametais é que ele tem a característica, a facilidade de ganhar elétrons para se estabilizar. Então vamos agora aqui entrar um pouco mais sobre a ligação, entender um pouco mais a ligação iônica, ou também chamado como a ligação, ou também chamado como eletrovalente. Então, como vimos, a ligação iônica ocorre de um metal para um ametal, ou do metal para o hidrogênio. Temos um exemplo muito importante, muito conhecido, que é o sal de cozinha, que é o NaCl. Então, o NaCl ele é formado pela união de um átomo de sódio, o Na, que é um metal, e um átomo de cloro, que é um ametal. Lembrando que, como vimos, o cloro ele é pertencente da família 7A. E o Na, como vimos, é pertencente da família 1A. Então, cloro 7A tem 7 elétrons na última camada. E o Na, o sódio, 1 elétron na última camada. Então, perceba que eles estão nos extremos. Um de 7A, o outro é 1A. Um vai ter tendência a ganhar, que é o cloro, vai ter tendência a ganhar elétron. E o Na vai ter a tendência a perder. Olha que interessante. Você tem um que quer ganhar e o outro que quer perder. A gente pode fazer uma relação como a gente identifica, por exemplo, o OLX. O que é o OLX? Você tem um mercado onde você tem a negociação de quem quer ganhar, ou seja, de quem quer comprar algo, com alguém que quer vender, ou seja, em tese, que quer perder algo. Mas todo mundo, perceba que todo mundo vai ficar feliz. O que quer perder, quer vender. E o que quer ganhar, quer ter aquele objeto a mais. Ou seja, um perde, outro ganha, mas todos ficam estáveis, todos ficam felizes e contentes com a compra. A gente pode fazer essa mesma analogia com a ligação iônica. Ou seja, um metal com um metal, um quer perder, o outro quer ganhar. Bom, aqui agora vamos identificar algumas características dos compostos iônicos. Os compostos iônicos ele apresentam alto ponto de fusão e de ebulição.
E esta característica, ou seja, essa característica de ter alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, é explicada pelo arranjo cristalino destes compostos. O que seria esse arranjo? O arranjo molecular de uma ligação está fortemente ligado que é preciso de um intenso aquecimento para quebrar esse arranjo cristalino. Portanto, o ponto de ebulição se eleva. Vamos dar uma explicação melhor. Ora, se a gente tem uma ligação iônica, uma ligação de extremos da tabela periódica, ou seja, vimos lá a questão da eletronegatividade, né, nas aulas passadas. Ou seja, a gente viu que um elemento da família 7A ele é extremamente eletronegativo. Já um elemento da família 1A ele é mais eletropositivo, ou a gente pode dizer que ele tem baixa eletronegatividade. Perceba aí que a gente vai ter uma relação de um elemento de alta eletronegatividade com um elemento de baixa eletronegatividade, ou seja, 7A, alta eletronegatividade, e 1A, baixa eletronegatividade. Então, ao se fazer essa ligação, vai ser uma ligação muito forte. Uma ligação que para a gente conseguir quebrar essa ligação vai precisar de alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, ou seja, um superaquecimento. Vai precisar ter elevadas temperaturas para a gente conseguir romper essa ligação, quebrar, né, essa ligação. Então, os compostos iônicos ele tem essa característica. Outra característica dos compostos iônicos é que eles são excelentes condutores de eletricidades. Ou seja, os componentes iônicos são condutores de eletricidade, tanto dissolvidos em água como puros no estado líquido. A existência de íons nesses compostos, como estes possuem liberdade de movimento, são atraídos pelo eletrodo, fechando assim o circuito elétrico. Então, os compostos iônicos, por exemplo, vamos continuar com o exemplo do NaCl. Então, o NaCl, a gente tem o cloro, super eletronegativo, e o Na, o sódio, com baixa eletronegatividade. Então, por isso que chama compostos iônicos. Por quê? Ele tem essa capacidade de conduzir eletricidade, porém, em meio dissolvido em água. Porque a água ele vai dar a fluidez, ele vai ser responsável por dar essa transferência dos íons. Porque ao se quebrar a ligação, a gente vai ter o Na solto e o Cl solto. Ou seja, teremos íons de Na e íons de Cl, né? Sendo Cl um ânion, né? E o cátion seria o Na. Ou também no estado líquido, né? Ou seja, se a gente conseguir fundir o NaCl, a gente consegue ter a fluidez, né? Porque ele estará no estado líquido. Agora, se esse NaCl estiver no estado sólido, ele não vai ser um bom condutor de eletricidade. Porque justamente vai precisar dessa fluidez, que essa fluidez é característica do estado líquido, né? E também o composto iônico, né? Ele geralmente são sólidos à temperatura ambiente, né? Também a gente chama de condições normais de temperatura e pressão, que é o estado de 25 graus de temperatura Celsius. 25 graus Celsius, né, de temperatura. E uma pressão de 1 atm, ou seja, de 1 atmosfera. E o melhor solvente para esses compostos é justamente a água. Ou seja, é o que melhor irá dissolver os compostos iônicos. Então, compostos iônicos temos alto ponto de fusão, de ebulição, ou seja, precisando de muita temperatura para quebrar, né, o arranjo do retículo cristalino. Os compostos iônicos são excelentes condutores de eletricidade, porém, com a ressalva que terá que estar dissolvido em água ou puros no estado líquido. E os compostos iônicos, nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atm, eles são encontrados sólidos. Bom, aqui simplesmente é um resumo, né? Que a gente identificou que o metal tem a tendência de perder elétrons,
né, um elétron, dois elétrons, três elétrons, e um ametal, né, tem a tendência de ganhar elétrons. Ou seja, já que ele já tem 5, 6 ou 7 elétrons na sua última camada, é muito mais fácil ele ganhar 3, ou ganhar 2, ou ganhar 1, do que ele perder 5, ou perder 6, ou perder 7. Bom, aqui como a gente entenderia, né, como ocorre essa transferência de elétrons. Então temos o Na aqui e o Cl, ou seja, temos o sódio com 2 elétrons na camada K, que identifica aqui a camada K. Na camada L, 8 elétrons, seria essa camada aqui. E um elétron na sua última camada, aqui, ó, a camada M. Né? Aqui, ó, camada M. Esse um elétron. Então, o que é que vai ocorrer? Esse um elétron vai passar, né? Esse um elétron do sódio vai passar para a última camada do cloro. Que o cloro, a gente sabe, tem 7 elétrons na última camada. E o que é que vai acontecer? Tanto o Cl vai ter agora 8 elétrons na sua última camada. E o Na também passará a ter 8 elétrons na sua última camada. Note que diminuirá, né, vai haver a diminuição do número da camada do sódio. Ele vai passar agora a ter 2 camadas ao invés de 3. Né? Então vai diminuir o número de camadas do sódio. Que ele vai ceder, vai passar agora a ter apenas a camada L e a camada K e a camada L. Já o Cl, agora, onde ele tinha 7 elétrons na última camada, agora ficará com o octeto completo. 8 elétrons na sua última camada. Então a gente tem o Na, perde, o Cl ganha. Como a gente representa? Na+, que quer perder 1, Cl menos 1, que quer ganhar 1. Na, Cl menos. Então assim que a gente consegue entender como é que ocorre essa ligação iônica, como ocorre essa ligação NaCl. Então temos um esquema, né, na transferência de elétrons entre o sódio e o cloro. Aqui seria outras representação, né? Pode representar também, ou seja, ao invés de precisar desenhar, né, todos os elétrons do sódio, desenha apenas o último elétron, né, ou seja, a última camada. Último elétron não, a última camada, né? Que seria, no caso do sódio, ele terá apenas um elétron na última camada. E já o cloro, como tem 7 elétrons na última camada, desenha aí os 7 elétrons. Então, é outra forma de representar, chamada fórmula de Lewis, né? A fórmula eletrônica. Então vimos que o Na é da família UA, tem a característica de perder um elétron, é um metal. Já o cloro, 7A, ganha um elétron, é um metal. Bom, agora vamos aqui identificar um outro exemplo, que é o magnésio com cloro. Então a gente viu que o quê? O cloro, ele é pertencente da família 7A, ou seja, tem uma tendência de ganhar elétron. Já o magnésio, ele é pertencente da família 2A, ele tem a tendência a perder 2 elétrons. Ora, vamos agora identificar como é que seria essa ligação. Então a gente tem aqui, como vimos, que o magnésio ele tem 2 elétrons na sua última camada, ou seja, ele quer perder esses 2 elétrons, e o cloro ele quer ganhar um elétron. É necessário que a gente tenha um magnésio, ou seja, para perder esses 2 elétrons, e 2 cloros para ganhar esses elétrons que o magnésio quer perder. Por quê? Um cloro ele quer ganhar um elétron, ele não quer ganhar 2. Né? O cloro ele é pertencente da família 7A. Então seria necessário 2 cloros, né? 2 cloros para ganhar esse 1 elétron, para ganhar, né, esses 2 cloros para pegar justamente os 2 elétrons que o magnésio quer ceder, quer perder. Então, uma forma de a gente entender como que ficará a representação, né? Como a gente vai
escrever a ligação entre o magnésio e o cloro, a gente pega a carga, né, no caso aqui a carga do magnésio, que é mais 2, porque ele quer perder 2 elétrons, e a carga do cloro, que é menos 1, que justamente ele quer ganhar 1 elétron. E aí a gente faz a chamada cruzada, né? A gente cruza. Então, o magnésio, né, a carga do magnésio vai descer para ser a quantidade de átomos do cloro, e a carga do cloro vai descer para passar a ser a quantidade de átomos do magnésio. Então vai ficar MgCl2 ou Mg1Cl2 ou simplesmente MgCl2. Por quê? Vamos entender aqui, ó, com maior pela fórmula de Lewis. Então a gente viu que o magnésio ele tem 2 elétrons na sua última camada. Já o cloro ele tem 7 elétrons. E o cloro ele quer ganhar apenas 1 elétron. Então vai precisar justamente de quê? De 2 cloros. Por quê? 1 elétron do magnésio vai ser cedido a um cloro e o outro elétron vai ser cedido ao outro cloro, ficando com a representação, né, de magnésio com carga mais 2 e o cloro com carga menos 1. Ou seja, será necessário 2 átomos de cloro com 1 átomo de magnésio, ficando a fórmula MgCl2. Vamos pegar um outro exemplo. Pode ter ficado um pouco confuso. Vamos entender aqui agora o alumínio com o hidrogênio. Então, sabemos que o alumínio ele é pertencente da família 3A. Alumínio pertencente da família 3A, ou seja, ele quer perder 3 elétrons. Já o hidrogênio, ele quer ganhar 1 elétron, né? Lembrando que o hidrogênio ele é uma exceção. Ele tem uma carga um menos ou menos 1. Ora, se eu tenho um alumínio que ele quer perder 3 elétrons e o hidrogênio ele quer ganhar apenas 1 elétron, vai ser necessário 3 hidrogênios para pegar cada um pegar 1 elétron dos 3 que o alumínio tem na última camada. Então é a mesma lógica. Qual é a carga do alumínio? Mais 3 ou 3 mais. Essa é a carga do alumínio. Qual é a carga do hidrogênio? Menos 1. Por que menos 1? Porque ele quer ganhar 1. Se eu quero perder, é mais. Se eu quero ganhar, é menos. Se eu quero perder 3, é 3 mais. Se eu quero ganhar 1, é menos 1 ou 1 menos. E aí como é que faz para a gente saber a quantidade de átomos, né? É só fazer é só cruzar. Então, o alumínio desce aqui, né? A carga vai descer para cá. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Então a gente faz a cruzada. Ou seja, vai precisar de um átomo de alumínio, vai alimentar 3 átomos de hidrogênio. Por aqui a gente entende melhor. Então a gente tem os 3 átomos de alumínio pertencente, né, da última camada, vai alimentar cada um átomo de hidrogênio. Vai fazer a ligação e vamos ter o Al3+, H-3. Ou seja, será necessário 3 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de alumínio. Então, essa aqui é a aula onde a gente entendeu um pouco mais de como ocorrem as ligações, dando uma ênfase maior à ligação iônica. Na próxima aula vamos estudar um pouco mais sobre a ligação covalente.